Olá, meus queridos, Vanusa por aqui para mais uma reflexão da palavra de Deus, mais uma palavra abençoada para abençoar a sua vida, assim como tem abençoado a minha vida. Por enquanto, nos veremos aqui apenas nas quintas-feiras, né? Então, se você já é inscrito nesse canal, curta e compartilhe esse vídeo. E se não ativou o sininho, ative. Se você ainda não é inscrito, eu te convido a se inscrever, né? A ser um parceiro desse canal, curtindo e compartilhando essas mensagens e também ativando o sininho para que você não perca nenhuma das publicações que serão feitas aqui, ok? É, eu gostaria de falar hoje um pouquinho sobre as desculpas, né? Nós temos na nossa vida muitas coisas que precisamos mudar, né? E muitas vezes Deus chega diante de nós praticamente com a palavra sim, agora ou nunca. Ou você muda, ou você toma a dianteira da sua vida e faz, ou então você não vai mais conseguir fazer, né? Por quê, meus queridos? Porque nós temos o costume de dar desculpas. E as desculpas, elas impedem o nosso crescimento e o nosso desenvolvimento. Há uma palavra que diz que Deus ele pode nos levantar de tudo, de qualquer situação, menos da nossa desculpa, porque as nossas desculpas é que nos impedem de avançar. Todos nós conhecemos um personagem maravilhoso chamado Moisés. Grande líder de Israel, sabe? O homem que passou 40 anos no deserto com o povo de Israel, exemplo de mansidão, de humildade, o homem que falou face a face com Deus. Meus queridos, mas nem sempre Moisés foi assim, não. Sabe, lá no início da vida de Moisés, ele recebeu um chamado, né, para se apresentar diante ali do faraó. E sabe o que ele fez? Ao invés de se sentir honrado e dizer como Isaías, eis-me aqui, envia-me a mim, ele começou a dar desculpas para Deus. Ele começou a apresentar as suas desculpas, né? E a primeira desculpa que Moisés deu está lá em Êxodo capítulo 3, versículo 11, diz assim, ó, então disse Moisés a Deus, quem sou eu para ir a Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? Então a primeira desculpa de Moisés foi a insignificância pessoal. Né? Moisés ele começou ali a se diminuir. Ah, Senhor, quem sou eu para fazer isso, para ir até lá, para de certa forma desafiar ali o faraó. E ele começou a dar essa desculpa, sabe? E num primeiro momento, numa primeira leitura, parece ser até uma certa humildade de Moisés, né? Nossa, como Moisés era humilde, né? Como ele foi humilde ali. Mas não é não, meus irmãos. Aquilo ali apresentava um certo orgulho, sabia? Porque Moisés, ele achava que o poder estava nele, quando na verdade o poder vem de Deus. Muitas vezes nós achamos que o poder está em nós e nós falamos assim, ai, quem sou eu para fazer tal coisa, para ir a tal lugar, para aceitar tal desafio, quando na verdade nós achamos que o poder está em nós e na verdade o poder está em Deus. Deus chamou Moisés porque ele ia dar a Moisés as condições para que ele realizasse aquele grande feito. A segunda desculpa de Moisés está lá em Êxodo 4, versículo 1, e diz assim, ó, respondeu Moisés, mas eis que não quererão e nem acudirão à minha voz, pois dirão, né, o Senhor não te apareceu. Sabe, a segunda desculpa de Moisés é a falta de credibilidade, né? Moisés realmente não tinha credibilidade, não. Com o faraó, não. Mas Moisés tinha credibilidade com Deus. Sabe, meus queridos, o que as pessoas veem de mim e de você é o mesmo que elas veem das árvores, né? Elas veem muitas vezes as nossas folhagens, os nossos galhos, né? Nossos frutos, porém só quem vê a raiz é Deus, meus queridos. E a nossa raiz como cristão significa o nosso relacionamento com Deus. Moisés, ele teve uma experiência extraordinária com Deus, sabe? E naquele momento Moisés tinha se esquecido daquela experiência. Não precisava ninguém saber daquela experiência. Ele teria que saber, ele tinha que se lembrar dessa experiência e saber, sabe, meus queridos, que ele não tinha credibilidade realmente com o faraó e nem com os próprios irmãos, com os próprios hebreus, mas ele tinha credibilidade com Deus. E muitas vezes o que nós precisamos para avançar é ter credibilidade com Deus. Muitas vezes nós nos preocupamos com o que as pessoas falam, né? Com o julgamento das pessoas, quando na verdade nós temos que nos preocupar sim, mas é com o julgamento
de Deus na nossa vida, é com o que Deus pensa de nós. Eu me lembro quando Deus tocou em meu coração para começar a compartilhar a palavra, né? Um pouquinho da minha experiência, porque assim, muitas vezes nós nos tornamos obesos espirituais, né? Nós estudamos, nós compartilhamos ali na congregação, com os nossos familiares, mas muitas vezes Deus nos convida a ir além. E eu dei essa desculpa para Deus, né? Ai, Senhor, quem sou eu? Tem tantas pessoas mais preparadas por aí, mas que falam melhor, que têm maior conhecimento, pastores e tudo mais. E muitas vezes falam, Senhor, que crédito que eu tenho para falar? Meus irmãos, a Vanusa não tem crédito nenhum, não. Quem precisa ter crédito é Deus. E eu tenho certeza que Deus tem crédito com você e no seu coração, né? E aí, o que eu faço? Eu só compartilho, eu só deixo que Deus realmente fale através de mim, não é verdade? E a outra desculpa que Moisés deu, olha só que interessante. Está lá no capítulo 4, versículo 1. Respondeu Moisés, mas eis que não crerão nem acudirão à minha palavra, à minha voz, né? E essa desculpa aqui, meus queridos, ou melhor, né? Li aqui errado, né? A terceira desculpa que está lá em Êxodo capítulo 4, versículo 10. Então disse Moisés ao Senhor, Senhor, eu nunca fui eloquente, nem outrora, nem depois que falaste a teu servo, pois sou pesado de boca e pesado de língua. Meus queridos, Moisés aqui, meus queridos, ele perdeu a oportunidade de receber de Deus um grande dom na vida dele. Sabe, às vezes Deus, ele quer abençoar a cada um de nós, mas ele quer que nós aceitemos o seu convite e vamos lá e damos o primeiro passo. Moisés aqui, se Deus o chamou para essa missão, Deus ia capacitar ele dos dons e talentos que ele necessitava para cumprir essa missão. E agora, realmente, Moisés não era eloquente, realmente ele era pesado de língua, mas Deus agora, meus irmãos, ele ia destravar a eloquência de Moisés, ele ia falar através de Moisés. Se Deus, meus queridos, se Deus usou uma jumenta, né? Na palavra de Deus há a história lá de Balaão com a jumenta, que é outra mensagem que eu posso compartilhar aqui um outro dia, mas se Deus usou uma jumenta, será o que Deus pode fazer através de mim, de você? Eu não me sinto nem um pouco preparada, né? E muitas vezes, por que isso acontece? Porque nós ficamos nos comparando com outros. E aí nós vamos lá, para a última desculpa de Moisés, que está lá em Êxodo capítulo 4, versículo 13, diz assim, ele, porém, respondeu, Senhor, envia aquele que há de enviar, menos a mim. Envia qualquer um, Senhor, menos a mim. Sabe por quê? Porque Moisés, ele sabia que havia pessoas, de repente, ali ao redor, mais preparado do que ele, mais eloquente, né? E queridos, sempre haverá alguém melhor do que eu e do que você. Sempre haverá, se você der uma gugada aí, você vai achar um monte de mensagem de pessoas que falam infinitamente melhor do que a Vanusa. Na minha própria congregação, há pessoas que falam muito melhor, que têm maior conhecimento. Mas se Deus faz o convite para mim e para você, é para mim e para você. É a nossa missão. Deus estava fazendo o convite para Moisés, era a missão dele. E aqui nós vemos que o que Deus fez? Deus colocou o irmão dele para falar através dele, né? A palavra diz, então se acendeu, lá no versículo 14, então se acendeu a ira do Senhor contra Moisés e disse, não é Arão, o levita, o teu irmão? Eu sei que ele fala fluentemente, eis que ele sai ao seu encontro e vendo-te se alegrará em seu coração. Olha só, Arão falou através de Moisés, quando na realidade quem ia falar era Moisés. Deus ia dar um grande dom e um grande talento para Moisés. Meus queridos, qual é o chamado que você tem tido de Deus? Qual é a mudança que você precisa efetuar na sua vida? Quais são as desculpas que você tem dado? De repente, esse passo que você precisa dar é apenas um passo para Deus fazer uma grande obra através de você, uma grande obra na sua família, uma grande obra no seu ambiente de trabalho, na sua escola, na sua saúde, na sua vida, no seu conhecimento, meus queridos. Não dê mais desculpas, sabe? Reconheça realmente que você precisa melhorar e faça, sabe o quê? Se prepare para essa missão. Se prepare.
Vá à luta, vá em busca do que você precisa. Muitas vezes o que faz com que nós nos sintamos tão pequenos é porque nós não nos preparamos, nós não buscamos o conhecimento que nós necessitamos naquela área que Deus está nos chamando a atuar. Então busque esse conhecimento, busque de Deus sabedoria, desenvolva os seus dons, desenvolva os seus talentos. Todos nós nascemos, nem que seja com um dom e com um talento. E eu te pergunto, o que você tem feito com esse dom e com esse talento que Deus entregou em tuas mãos? Você tem enterrado? Você tem dado desculpas para não usar? Eu dei muitas desculpas, meus queridos. Eu passei 13 anos da minha vida dando desculpas para não aceitar o chamado de Deus na minha vida. E não há nada que eu me arrependa mais do que isso. Sabe por quê? Porque eu poderia já estar compartilhando a palavra há muito tempo. Eu poderia ter muito mais conhecimento. Eu poderia, sabe, não ter cometido tantos erros que eu cometi no passado. Mas demorei tanto tempo para aceitar esse chamado, dando desculpa, dando desculpa. Sabe? Vá em frente. Cumpra o chamado de Deus na sua vida. Dê um passo além. Como tem sido a sua vida como cristão? Apenas como obeso espiritual? Aquela que vai adquirindo conhecimento, sugando, 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 e que não está transbordando na vida das pessoas? Transborde na vida das pessoas. Permita-se ser usada. Moisés usada, né? Usado. Moisés, depois que ele aceitou, meus queridos, mesmo com toda a limitação que ele tinha, ele se tornou esse homem magnífico, maravilhoso, que nós conhecemos através do estudo da palavra de Deus. Esse líder manso, humilde, esse líder que falou com Deus. Deus quer fazer o mesmo por mim e por você. A única coisa que nós precisamos é aceitar o chamado de Deus em nossa vida. E o desafio para você para essa semana é: aceite o chamado de Deus para a sua vida. Vá como você está. E no meio do caminho, Deus ele vai aperfeiçoando, Deus ele vai moldando, Deus ele vai transformando você na pessoa que ele quer que você seja. Deus ele vai colocando as mensagens na sua boca. Ao começar a compartilhar essa palavra aqui, meus queridos, Deus ele já mudou completamente aqui o foco. Sabe por quê? Porque ele é assim. Ele nos usa como ele quer e da forma que ele quer. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua vida, a sua família, os seus planos. E eu te digo, pare de dar desculpas e mude já, porque Deus tem algo extraordinário para fazer através de você. Amém? Vamos orar? Querido Pai, abençoe a pessoa, meu Deus, que está vendo essa mensagem, meu Deus. Que essa mensagem possa abençoar grandemente a sua vida e possa ajudá-la, meu Pai, a tomar uma decisão, uma atitude de mudança e de parar de dar desculpas, meu Deus. São bênçãos que te peço em nome de Jesus. Amém. Até a próxima, nos vemos na quinta-feira.